Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Eu li primeiro o verso 5, sobre preparar a oferta para expressar generosidade. Eu citei depois, já com dois cursos, já não lembro se li no segundo ou só citei, mas citei que Paulo diz: o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia com fartura, colhe com fartura. No verso 7 ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas agora vamos continuar a partir do 8. Ele diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Você pode repetir isso comigo? Diga: tendo sempre. Todo mundo sabe o que é sempre? Hoje, amanhã, essa semana, a próxima, esse ano, o outro, essa década, a próxima, sempre. Tendo sempre, diga comigo: em tudo. Então não é só financeiro, mas não exclui o financeiro, em tudo. O que é ter sempre em tudo? Ampla suficiência. Agora, qual o propósito de um crente ter ampla suficiência? Ele diz para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Verso 10. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Vamos fazer uma pausa aqui. Semente é o que? Semeia e pão para alimento. Nem tudo que Deus te dá é pão. Isso significa que você não tem direito de comer tudo que você recebe. Uma parte do que Deus te dá é semente. E semente não é para comer, semente é para plantar. O texto diz: Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Gente, o que Deus aumenta não é o pão, é a semente. Tem gente dizendo: eu vou dar para Deus me dar mais, para eu ter mais do que eu tinha antes. Não. O padrão bíblico que serve para todo crente é contentamento. Tem gente que quanto mais prospera, não tem fim esse negócio. Ele vai subindo o padrão em tudo, não tem fim. E a Bíblia nos ensina contentamento. Agora, qual a razão de Deus aumentar? Não é só para que você vire a represa, melhore o padrão em tudo. Deus quer que você transborde. O que Deus quer multiplicar é semente, não pão. Isso precisa mudar a nossa forma de ver e viver. Verso 11. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. Qual o propósito de Deus enriquecer um crente? Ele só sair por aí desfilando: Deus honrou. Olha, pensa num negócio que me aborrece. É uns crentes que quando compra carro novo, bota adesivo: Deus é fiel. Se for com você, finge que não é. Anos atrás me deram um carro, era o carro dos meus sonhos. Os irmãos se uniram, depois de me ver ofertar 2 carros, disseram: pastor, nós nos unimos, queremos te dar um carro. Mas o senhor, se aceitar o carro, está assumindo um compromisso diante de Deus, por pelo menos 1 ano ficar com ele, não pode ofertar. Aí quando eu olhei o carro, irmão, pensa no carro, aleluia. Aí alguém botou lá um adesivo: Deus é fiel. Eu falei: eu aceito, mas arranca esse adesivo. Que isso, pastor? Deus não é fiel? Eu falei: ele é. Mas ele é fiel quando eu estou andando a pé, ele é fiel se eu estiver andando de bicicleta. Fidelidade de Deus tem nada a ver com isso. O dia que eu medi a fidelidade de Deus, só por isso eu apostatei. Arranca esse adesivo daí, porque eu sei o que vocês colocaram. Muitas vezes nós temos um coração errado, mas quando começamos a ter o coração certo, irmão, se Deus é fiel só com aquilo, na hora que o Deus fiel me pede aquilo, eu quero entregar? Não, porque eu não quero perder a fidelidade dele. Pastor, eu fiz por ignorância, está absolvido do seu pecado. Não estou jogando pedra em ninguém, mas hoje, com o que eu entendo, eu não consigo fazer isso. Bom, vamos lá. Enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Ele não está se referindo mero e simplesmente à salvação em Cristo. Ele está dizendo: quando eles veem que vocês transbordam o que Deus tem, eles dizem: tem graça ali.